Olá, me chamo Esther. E eu, Giovana, e está começando o Juridicamente Falando, o podcast que conecta gerações dentro e fora da faculdade. Para a discussão de hoje, teremos como base o artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Hoje teremos a doutora Nancy Silveira Simões Gonçalves para discutir conosco esse assunto melhor. Agora vamos deixar a palavra com a professora. Tudo bem, meninas? Bom, eu sou advogada na área civil, professora já, há alguns anos, mais de 20 anos. E hoje, então, eu vim aqui, foi uma honra para mim ser convidada por vocês para poder compartilhar um pouco a respeito desse tema tão relevante, atualizado, nos dias de hoje. Professora, quais são os principais desafios para proteger a intimidade e a vida privada das pessoas? Hoje em dia, acho que mais do que antigamente, um dos principais desafios é com relação à internet, ao controle de dados, que hoje tem tido uma maior abordagem por parte do direito, e tem gerado muitos problemas na sociedade. Se a gente for reparar, quase todo estabelecimento comercial onde nós vamos hoje em dia, a gente fornece nossos dados. E a gente dá autorização disso, tanto quando a gente entra na internet, como quando a gente vai fisicamente num estabelecimento. E apesar da gente normalmente conceder os nossos dados, a gente vê que poucas pessoas negam informar esses dados e, às vezes, até o estabelecimento impede você realizar a compra, impede você exercer algum ato ali da vida civil, porque você não deu as suas informações, o que a gente não vê é para onde vão esses dados, Então, a nossa privacidade, os nossos dados acabam ficando na mão de pessoas que não sabemos o que vão fazer com eles. Além disso, a gente tem tido um problema muito grande com a internet. A internet ela é muito rápida. Sim. Então, em todos os aspectos, seja com relação ao que se expõe na internet, como também com relação às invasões que são feitas por hackers e por outras pessoas especialistas na área, e não só por pessoas particulares, da esfera privada, mas às vezes até pelos próprios governos a gente vê que eles acabam pegando esses dados, até na esfera internacional. A gente tem alguns problemas internacionais nesse sentido. Então, hoje em dia, eu acho que um dos principais aspectos, um dos principais desafios que nós temos no direito é regulamentar e aplicar o direito a essas situações, que são situações muito novas. Sim. A nossa sociedade ela evolui muito rápido e a internet mais rápido ainda. Os meios eletrônicos, todo lugar que vai hoje em dia, você tem uma câmera. Como que você vai controlar o que se é filmado, o que não é filmado? O que vai para a internet, o que não vai para a internet? Então, o direito está diante de um desafio e está tentando correr atrás. Mas a nossa legislação ainda ela não é ampla, atualizada, ela não consegue acompanhar essa rapidez com que esses meios tecnológicos vão se desenvolvendo. Então, a gente tem, na verdade, quando a gente fala em direito à intimidade, a inviolabilidade da intimidade, a honra, a vida privada, a gente tem, hoje em dia, um mar de problemas, na verdade, porque o direito não consegue remediar de maneira direta todos os problemas que nós temos. Nós somos expostos o tempo todo. E, muitas vezes, a gente se expõe. A gente vai lá e coloca coisa na internet. E, às vezes, também a gente coloca coisa nossa com outra pessoa atrás. Será que eu posso colocar? Será que eu não estou violando a intimidade do outro? Você vai lá numa festa, está um monte de gente, você publica uma coisa lá. Está na igreja. Dentro da igreja. Às vezes, você está lá dentro da igreja, você está tirando foto, você está postando. E aí, você está expondo a intimidade do outro. Será que ele autoriza você pôr a imagem dele lá? Então, assim, o direito, lógico que o Poder Judiciário ele não pode se afastar de julgar. Então, ele vai julgar, ele vai aplicar a legislação que nós temos atualmente para os casos que aparecem. Mas a verdade é que a gente ainda tem uma deficiência muito grande legislativa que realmente seja eficaz
né, no controle de toda essa tecnologia, de tudo que nós temos hoje em dia. Tá tudo muito avançado, né? Muito rápido. Muito rápido. Na verdade, a legislação ela não consegue acompanhar, né? Sim. É muito rápido. A gente fica ali remediando, você fica aplicando o que você já tem, né, por uma equiparação, né? A gente vai ampliando. Se você for pensar, a Constituição é de 88. O que a gente tinha de tecnologia em 88? Pois é. Então, a gente não está preparado. O máximo, um papel, uma caneta. É e olha isso, lá. então. Exatamente. Você não tinha uma câmera em cada lugar que você vai. Sim. Né? Hoje em dia, se você não ficar esperto, até no banheiro, no corredor, no elevador, todo lugar tem câmera. Sim. Todo lugar. Né? Todo lugar tem câmera. Então, cada vez mais, a legislação ela tem que crescer, ela tem que se especializar no sentido de abarcar essas situações que vão surgindo, né? E é o que a gente vê muitas vezes é a criação de novas leis, né? A gente vê lá a criação da Lei Carolina Dickmann. Por que criou? Porque houve um problema, né? Houve uma violação, Sim. então o hacker invadiu os meios tecnológicos dela, pegou imagens dela e jogou na internet. Né? E aí, com base nisso, é que criaram uma lei. Até então não tinha. Então, às vezes, precisa acontecer um negócio... Pra Né? eles poderem criar. Para criar, com uma pessoa pública. Agora, com quantos particulares será que já não tinha acontecido, entendeu? E não tinha legislação. Né? Porque, né, a pessoa pública, ela tem poder, né? Então, Ela gera um impacto social, Sim. né? Vai para a mídia, a partir vai do pra momento que ela internet. foi pra internet ali, Ela atinge muitas pessoas. Já Agora, era. particular, às vezes, não, né? uma pessoa que não tem seguidores, né? Porque hoje em dia Exatamente. tudo é movido a seguidores. Tudo é seguidor. Sim. Tudo é seguidores. Exatamente. Aí, quando uma pessoa dessa tem a sua vida privada exposta, né? E ela foi pior, porque ela foi ameaçada, né? Eles ficaram ameaçando ela a pagar, né? Extorquindo ela a pagar valores para não publicar aquelas imagens, né? Mas, assim, como eu falei, isso é um caso que a gente ficou sabendo e que gerou a criação da lei. Sim. Mas quantos outros já não aconteceram? Professora, como a tecnologia tem impactado a proteção destes direitos? O que nós vemos é que tem tentado se criar leis, mas a um ritmo muito lento, né? A gente tem, como eu falei, tem a Lei Carolina Dickmann, tem a LGPD, né, que foi criada aí e é importante, mas ela não se aplica a todas as situações, ela vem sendo aplicada a empresas, por exemplo, com relação à divulgação de dados. E a gente tem algumas outras legislações que vêm sendo criadas, mais recentes, o marco da internet também, né? Então, a gente tem algumas legislações que vêm sendo criadas para tentar proteger o indivíduo, né, dessa superexposição e desse avanço tecnológico que nós temos tido. E o que a legislação nova não prevê, a gente vai aplicando a antiga. Então, a gente vai pegar, por exemplo, a violação, a intimidade, a vida privada podem gerar dano moral. A gente aplica o artigo 927 do Código Civil, né, que é o artigo que fala de responsabilidade civil. Então, o mesmo artigo que a gente aplica para todos os outros casos de dano moral, a gente aplica para a legislação, para casos relacionados à violação de privacidade. Né? A gente tem algumas leis específicas também com relação à parte criminal. Né? Então, quando há violação a um direito de intimidade, quando há violação à privacidade do indivíduo, a gente vai ter reflexos na esfera criminal. Você pode ter um crime contra a honra, por exemplo. Né? Então, a gente já tem regulamentado o crime contra a honra, não especificamente para crime contra a honra pela internet. Né? E o que falta também, eu acho, hoje em dia, é um pouco de esclarecimento. Né? Como eu falei, a gente mesmo se expõe às vezes. Né? Existem casos, por exemplo, onde ocorre uma traição, né? E a pessoa traída vai lá e se expõe na internet. Sim. E depois ela entra com uma ação falando que foi humilhada, ficou constrangida, porque todo mundo sabe que ela foi traída. Tá, mas quem colocou na internet o pra tema? gente correr Entendeu? esse Principalmente o risco, vídeo, né? né? Quem colocou na internet o vídeo? pessoa corre Exato, risco. só que às vezes é a própria pessoa que está colocando. Tem Entendeu? mulheres que, inclusive, que vai lá, grava o marido e... Isso. E, E aí ela a outra- expõe. Sim. E põe na depois ela vai internet. querer indenização por danos morais, porque houve um adultério ou ela foi traída, entendeu? E ela está constrangida e ela ficou marcada e assim por diante. Então, falta um pouco de conhecimento da sociedade também. Então, tem que tomar muito cuidado com essa legislação. A gente tem legislação na esfera criminal, a gente tem legislação na esfera civil, então a gente pode aplicar tanto indenização por danos materiais como indenização por danos morais. E a gente tem
também regulamentação na área administrativa, por exemplo, com relação à LGPD. Né? A LGPD ela pode aplicar multas à empresa que viola a proteção de dados, né, que deixa vazar dados que ela colheu, que ela não informe para que ela está utilizando e assim por diante. Então, a LGPD ela vai aplicar advertências, multas e algumas outras medidas que são mais administrativas para tentar coibir ali essa divulgação. Só que a gente sabe que a fiscalização é muito deficitária, né? Então, é quando acontece alguma coisa, quando há alguma denúncia que acabam correndo atrás e apurando. E aí existe já, desde 2023, 2024, a gente já tem punições com base na LGPD contra empresas, né? Que não seguiram ali todas as determinações da lei. Deixaram vazar dados, né? Exatamente. Muitas das vezes o cliente nem sabe que os dados Não, dele não tá sabe. Eu por aí. mesma dou meu CPF em todo lugar. Eu Sim, mesmo. né? Ainda mais que Eu o faço, seja CPF o que Deus virou um novo quiser. RG. O CPF, então. RG, o RG não existe mais, agora você Não, tem é o CPF. tudo CPF. E é igual eu falei assim, você vai ficar discutindo com a moça do caixa? Não, mas eu não quero dar o CPF. Ah, mas eu preciso só para colocar no cadastro. Não, mas eu não quero. Você vai lá e dá logo a porcaria do CPF. Você já deu em tanto lugar que um a mais, um a menos. Você fala, vou dar essa porcaria. E seja o que Deus quiser. Se houver violação de dados, só que, o que acontece? Toda hora violação de WhatsApp. Você já recebeu mensagem no WhatsApp de golpe? Sim. Você também? Eu também. Entendeu? Isso é o quê? Vazamento de dados, gente. É vazamento de dados. Por que toda hora eu recebo ligação da TIM, da Vivo, da Oi, de todas as empresas, do cartão de crédito? Eu não deixei ninguém dar meus dados para eles. Como que eles sabem que eu tenho uma conta da Vivo? Como que eles sabem meus dados pessoais? Em algum lugar eles arrumaram essas informações. De onde saiu? Sim. Por isso que eu falo, será que ok, temos a LGPD, só que será que ela é cumprida? Não. Tem uma fiscalização efetiva? Não. Entendeu? Da onde que eles arrumam esses dados? Porque eu não saio autorizando. Uma coisa, como eu falei, é assim, eu fornecer meu CPF. Outra coisa é para que eles vão utilizar meu CPF. Né? Inclusive, ontem, a Claro me ligou falando assim, né? Ai, você tem uma conta X com a TIM, né? Quanto que é seus dados, tudo mais. A Claro, ela oferece tantos de dados para você cancelar isso com a TIM. Eu falo, gente... Como que eles Como sabem? que eles sabem? Eu não É tenho bem nem Claro isso. na minha casa. É bem isso. Da onde que eles tiraram esses Então. dados, né? De algum lugar eles pegaram. Aí a gente não sabe. Será que a gente, em algum lugar, algum momento, nós autorizamos que eles tivessem esses dados, né? Sim, em E algum nem momento vimos, deve ter né? autorizado. Porque a gente fica lá, aceito. Você só vai Só clicando, vai, aceita, você quer logo. Nem ler, nem... Então, exatamente. Nossa vida é tão rápida, é tudo tão corrido, que você só vai lá, aceita tudo para tirar aquele pop-up da tela ali. Sim, E inclusive no meu trabalho, é porque eu trabalho com financiamento de veículos, né? Aí os clientes ligam lá, aí fala, eu quero saber sobre o meu contrato. Aí o cliente pega, do nada, aí o contrato tá lá. Contrato vendido para tal pessoa. Aí a gente fala isso pro cliente, como assim o meu contrato foi vendido? Eu nem sabia disso. Aí pra gente explicar toda a Nossa, situação, então, nem pra a gente remendar. sabe como que o contrato foi vendido. Nossa. Aí os dados fogem, aí o cliente tem que gente, mas ligar como que para outra vai, pessoa. imagina? Então, Que não tem loucura. nem como. Mas imagina que loucura. É muito complicado. Hoje em dia, essa questão de vazamento de dados Sim. está muito descontrolada na nossa sociedade, né? E é isso. Todo lugar que a gente vai, comprar um sorvete no McDonald's, tem que informar CPF. Sim. Umas coisas, assim. É para somar os pontos. Sim. Vai nessa de somar igual farmácia, né? Eu fico Sim. pensando sempre se as farmácias uma hora não vendem esses dados de farmácia, por exemplo, por um plano de saúde. Você imagina o valor que tem todo o registro de medicamento seu para um plano de saúde. Eles conseguem desenhar como está a sua saúde de acordo com o que você compra na farmácia. E fica tudo registrado no nosso CPF. Isso tem um valor econômico altíssimo. Os dados das pessoas em farmácia, e não só farmácia, em outros estabelecimentos, mas a farmácia eu acho que fica fácil de você visualizar, já que tanto as farmácias são redes muito grandes, né? E assim, são coisas que a gente utiliza sempre. Né? Farmácia, tipo, que você toma um medicamento todo mês, toda semana, você está lá toda semana comprando e vinculando aquele medicamento no seu CPF. Amanhã, quando você for lá no plano de saúde e fala assim, eu não tenho nenhuma doença pré-existente, eles puxam isso e falam assim, aqui, ó, ela tinha sim. Ela já estava tomando remédio. Você entende? Como é que você vai controlar isso? Não tem Será como que o plano de saúde vai virar e vai falar assim, não, nós compramos seu dado? Não vai. Ele vai pegar e vai falar assim, olha, não, a gente nega a cobertura, a gente nega o plano e não vai falar por quê. E a gente vai ficar na mão deles.
né? Então, assim, os nossos dados, eles estão em todos os lugares, em todo momento, né? E a nossa legislação, infelizmente, ainda não é suficiente para esse controle, né? Para essa limitação de utilização Que abrange de tudo muita coisa, né? É muita coisa. Muito. Muita coisa para se resolver. Muito. Se cada pessoa fosse ligar por conta que o dado dela foi... É porque todo lugar eles pedem, né? Sim, mas todo- para alguma todo lugar. utilidade. Se não tivesse utilidade, eles iam pedir para quê? Pra nada. Não iam pedir, né? À toa. Professora, quais são as consequências para quem viola esses direitos? Então, como eu falei, a gente vai ter consequências tanto na esfera penal, como na esfera civil, como na administrativa. A gente tem diversos crimes, né, cybercrimes. Eu não sei se você sabe, mas tem uma delegacia para apuração de crimes relacionados à internet. Existe delegacia especializada. Não sabia. Mas existe. Gente. Mas vocês imaginam se uma delegacia comum vai conseguir investigar esse tipo de crime? Não, vai. Eles Às vezes vão não dá ter. conta nem da própria demanda. Exato, não dá conta nem de um roubo, de um furto, desse tipo de investigação. Eles não têm nem, gente, conhecimento técnico Nem para tecnologia. investigar. Não tem tecnologia. Por isso que foi criada uma delegacia especializada em crimes cometidos pela internet. Por isso que eles conseguem ir atrás de quem... A questão do Felca lá. Como que eles acharam quem é que estava ameaçando o Felca? Através desse rastreio, através de órgãos especializados do governo. Entendeu? Então, hoje em dia, a gente tem uma delegacia para crimes cibernéticos, né? E aí eles conseguem fazer um rastreio melhor. E lá, eles conseguem apurar tudo? Não. Não, porque a internet Felizmente não não, é né? fácil. A internet não é fácil de mexer, né? E quem é hacker sabe fazer... sabe cometer o Famoso crime de um TI. jeito. Então. Famoso TI. O cara sabe fazer de um jeito que ele fica invisível, né? E aí, muitas vezes, ela também não consegue. Mas a gente tem uma delegacia especializada para crimes cibernéticos. E aí você tem a configuração de diversos crimes. Por exemplo, um crime contra a honra, ele pode gerar responsabilização tanto na esfera criminal, porque pode ser considerado um crime, como pode gerar responsabilização na esfera civil. Como? Você pode, por exemplo, a pessoa cometer um crime contra a honra contra você. Você teve danos materiais por isso? Se você teve danos materiais, você vai entrar com uma ação de indenização buscando a reparação desses danos materiais. Pode acontecer? Pode. Vai lá e coloca na internet que você encontrou uma barata no seu lanche do McDonald's. Você acha que isso não gera impacto no McDonald's? Sim, gera muito impacto. Gera impacto. Eles vão ter um prejuízo financeiro. Às vezes, você fazer uma divulgação... Um outro exemplo, a questão lá do casal que foi visto no show do Coldplay, que eram 2 amantes, vocês lembram? Foi agora recentemente. O cara teve a vida dele destruída, eles acabam perdendo emprego, ou seja, eles acabam... É que lá, naquela situação, eles estavam em um lugar público. Então, é difícil eles conseguirem uma responsabilização, né? Mas a gente tem que pensar que, independente deles conseguirem ou não a responsabilização, eles tiveram prejuízo. Eles tiveram prejuízo tanto na esfera material, eles tiveram danos, vai perder emprego, vai ter prejuízo porque vai ter que gastar, às vezes vai ter que até pagar médico, pagar um psicólogo, e por aí vai, né? Sim. Então, eles vão ter uma série de prejuízos materiais e eles têm também prejuízos morais, que é o abalo psicológico, o constrangimento. Sim. Então, assim, uma coisa é o crime. Pode ser punido nas 2 esferas, meninas? Pode. Pode ser punido nas 2 esferas, porque são bens jurídicos diferentes que estão sendo tutelados. Então, se houve ali o cometimento de um crime, a pessoa pode ser punida na esfera penal e, ao mesmo tempo, você pode ter uma ação civil para reparação de danos morais e para reparação Ou de também danos passar materiais. de uma para outra também, né? Como assim? Passar? Ela não pode passar... crime pro civil, pro criminal? Sim. A civil, ela viu o caso. Aí ela viu que não tem só civil. Aí ela pode passar para o penal também. O advogado pode entrar na esfera penal também. Pode entrar nos 2. Aí ele pode primeiro entrar numa, ver se dá certo. Se quiser entrar na outra, pode entrar com tudo ao mesmo tempo. Aí vai depender da técnica ali, da forma como ele quiser resolver a questão, né? Como ele achar mais correto para aquele caso concreto. Mas pode, sim. Ele pode entrar no criminal, depois ele vai para o civil. Ou pode entrar no civil, depois para o criminal. Faz o que eles acharem mais interessante. De qualquer forma, a gente vai ter responsabilidades na esfera civil, responsabilidade na esfera criminal e, eventualmente, até responsabilidade na esfera administrativa, já que a gente tem
há possibilidade, se for uma empresa, alguma coisa assim, com vazamento de dados, a gente pode ter advertência, né? Aí eles vão impor uma advertência, que é um aviso, na verdade, mas que não pode ter reincidências ali, senão isso acaba se convertendo numa punição mais grave, uma multa mais baixa, uma multa mais alta, que vai depender de uma série de fatores, de intenção, do prejuízo, da complexidade, né? E aí vai sendo agravado ali o que a empresa pode ter que pagar. Então, a gente pode ver que acaba gerando consequências em diversas esferas jurídicas diferentes. Sim, agora é você. Agora, sobre honra e imagem das pessoas. Como podemos equilibrar a liberdade de expressão com a proteção à honra e à imagem? Complicado, né? No mundo de hoje é bem complicado, porque as pessoas, parece que tudo você pode falar em nome da liberdade de expressão. Sim. Mas tem que se tomar um certo cuidado, porque às vezes quando a gente se expressa, a gente interfere no direito do outro, né? O direito do outro à honra, à intimidade, a não querer seus dados divulgados, a não querer informações sobre a sua pessoa divulgadas, né? Então, você tem o direito de exercer a sua liberdade de expressão até a esfera de direitos do outro. A partir do momento que você interfere na esfera de direito do outro e você vier a violar a esfera de direito do outro, você pode ter que se responder por isso, né? Ser responsabilizado por essa invasão na esfera pessoal, né? Então, infelizmente, hoje em dia as pessoas saem falando tudo que dá na cabeça. Sim. E a internet, mais uma vez, é um grande aliado desse tipo de problema, né? Porque muitas vezes a pessoa vai fazer essa violação à honra, à imagem da pessoa através da internet, né? E a gente tem que pensar também que a internet, por mais que a internet ela possibilite a retirada do vídeo, através de uma decisão judicial, por exemplo, aquilo vaza para muitas pessoas, né? Então, a gente tem muitos casos onde a pessoa teve um vídeo divulgado na internet, a justiça determinou a retirada do vídeo da internet, a empresa que colocou tirou o vídeo da internet, só que a questão quando é um vídeo que gera impacto social, muitas pessoas baixam esse vídeo. Já viram e salvam. E ele volta para a internet. Sim. Várias e várias e várias vezes. Aí também não tem como ficar tirando várias não várias, tem como várias. Não tem como controlar. Como colocar na galeria, pegar, tirar, não tem como. Não, a empresa que coloca, a gente que disponibiliza, por mais que ela seja obrigada a retirar aquilo da internet, ela não consegue retirar 100%. Porque se qualquer pessoa baixar, ela recoloca. E recoloca de novo, e de novo, e de novo. Então, a gente tem muitas determinações de retirada de danos à honra, para proteção da imagem da pessoa, até de pessoas famosas, onde houve a determinação de retirada, só que não consegue, aos poucos volta. E muitas vezes eles conseguem criar ali um algoritmo, alguma coisa, para não ir de maneira fácil para a internet, mas através desses sites mais obscuros, o vídeo está lá, as pessoas conseguem acessar. Né? Então, a internet ela é muito complicada com relação ao direito à honra. E aí você vai punir quem? Quem você vai punir? Porque a empresa que foi obrigada a tirar, já tirou. A indenização que você tinha que pedir para quem colocou o vídeo lá, você já pediu. Agora, quem fica repostando, você não vai nem achar. Né? Então, a internet ela traz um problema muito grande que ela tira da pessoa o direito ao esquecimento. Quando a gente, se você for pensar, quando a gente comete um crime, quando a gente comete um delito, você cumpre aquele delito e você tem a chance de você se readequar socialmente, né, de refazer, pelo menos em tese, né? Então, tanto que os crimes eles todos têm prescrição, a gente aqui no Brasil não tem prisão perpétua, né? Porque se entende que a pessoa pode se restabelecer e tomar uma nova vida. Só que na internet você não tem muito direito ao esquecimento, porque a partir do momento que é disponibilizado lá algo contra a sua pessoa, aquilo sempre pode voltar. E sempre vai ter um partido de alguém contra e alguém a favor. Lógico, sempre vai ter alguém que vai até lucrar com isso. Sim. Né? Então, a internet ela é muito difícil de controlar. Né? Por mais que existam essas determinações para retirada de determinados vídeos e de determinadas imagens na internet, elas ficam voltando, porque as outras pessoas privadas mesmo, que baixaram o vídeo lá, depois elas recolocam a imagem e fica voltando ali para o resto da vida da pessoa. Nunca é apagado. Você consegue uma redução, mas assim, zerar é muito difícil. É quando perde o interesse popular, né? Quando perde o interesse da sociedade, aí eles param de postar. Mas enquanto tiver interesse lá, tiver gente querendo ver, eles vão repostar de novo. Quando surgir outro interesse também, né? Aí apaga o anterior. É bem assim, exatamente.
Quais são as principais dificuldades em casos de violação de honra e imagem? As principais dificuldades, primeiro que uma indenização por dano moral, por exemplo, ela nunca vai ser suficiente para zerar o abalo moral que você teve. Ela nem é para isso que serve, né? Então, quando a gente pensar, lógico, tive um prejuízo material você consegue recompor através de uma indenização. Então, quando eu falo em prejuízo material, a pessoa teve um prejuízo de tanto na empresa, a pessoa perdeu o emprego, você consegue avaliar qual que é o valor econômico disso. Agora, quando a pessoa tem um abalo à sua imagem, né, à sua honra, um abalo moral, não tem dinheiro que vá curar aquilo. Não cura. Né? Então, na verdade, você tem uma compensação ali, você vai ter uma melhoria na sua situação, mas a pessoa pode ficar com trauma para o resto da vida. Sim. Né? Não é a indenização que vai tirar esse trauma dela. Então, isso é um problema, porque a partir do momento que... E o direito não tem muito o que fazer, né? O máximo, porque você poderia pensar assim, poderia ficar com uma obrigação de pagar um tratamento psicológico para o resto da vida da pessoa. A gente não vê na prática. Né? Na verdade, o que o Poder Judiciário faz normalmente é determinar essas indenizações e bola para frente. Né? E a honra fica lá. E é igual eu falei, o outro problema muito grave é que você muitas vezes, principalmente através da internet, não consegue excluir nunca mais aquela informação da internet. Né? A imagem da pessoa... ela fica marcada para o resto da vida, quando há uma violação, um crime contra a honra. E, na prática, também é muito difícil a apuração desses crimes contra a honra, né? Tudo muito subjetivo, né? Crime contra a honra não é algo claro, né? Facilmente comprovável, né? Não, nem sempre é grave o suficiente, outras vezes gera efetivamente um abalo na pessoa. É um tema que é difícil de trabalhar, não é fácil. Tem muito, né? Mas não é um tema muito fácil de trabalhar, porque são questões muito subjetivas, muito internas do indivíduo. Né? Aí você vai falar assim, mas será que um psicólogo não poderia, de repente, atestar que a pessoa ficou com trauma? Até pode, né? Mas não é o único meio, né? Não é o único meio, e mesmo, como eu falei, mesmo que o psicólogo fale, não, ele realmente ficou com trauma, o juiz vai determinar uma indenização, a pessoa vai continuar com trauma, não tem jeito. Agora, sobre prevenção e educação. Medidas de prevenção para proteger a intimidade, vida privada e a honra e a imagem. Professora, dentro desse assunto, qual a sua opinião sobre a eficácia da legislação atual em relação à proteção desses direitos? Eu acho que, a meu ver, a legislação ela ainda é muito deficitária, né? Ela precisa se atualizar, precisam ser criadas novas legislações mais específicas. Inclusive legislações com relação à educação para se saber como utilizar, né, esses recursos que a gente não tem, né? Todo mundo é jogado ali na internet e salve-se quem puder, né? Na o pessoal verdade, fala que é tudo por views. terra sem lei, né? Mas né? Acaba sendo. Não, e você vê que as crianças ficam muito expostas. Sim. Vira e mexe, você vê lá algum pai, alguma mãe que a criança pegou o cartão e gastou uma fortuna em jogo, né? Deveria haver um meio de bloquear isto, né? A nossa legislação tinha que ter alguma forma ali de bloquear essa utilização por crianças. A gente tem algumas leis que vão se aplicar a crianças, agora estão começando a surgir, começando a aparecer algumas leis, né? Vocês veem que agora criaram uma lei que para a criança ser exposta em qualquer reality, qualquer coisa assim, precisa de uma autorização judicial. Sim. Né? Porque até então, os pais deixavam, só que pai, às vezes, gente, a pessoa precisa de dinheiro. Né? E nossa cultura, ela ainda é baseada muito na ideia de que se a pessoa é famosa, ela vai ter dinheiro e vai ser bom para ela isso. Né? Então, é necessário que exista realmente uma autorização judicial para verificar se há necessidade, qual que é o impacto na vida daquela criança, ela vai continuar estudando, ela vai ter suporte psicológico para depois, amanhã, se não ficar famosa, não ficar traumatizada. Então, a gente está começando a ter uma visibilidade com relação à proteção de criança. Eu, particularmente, uma coisa que me incomoda muito também na internet é a falta de filtro para pessoas mais velhas.
né? A gente vê que as pessoas mais velhas eles não conseguem nem entender como é que funciona a internet. E aí eles são manipulados por algoritmos, são manipulados por vídeos, por inteligência artificial, por golpes, por tudo. Sim. Né? Atualmente, acho que são as pessoas que estão mais expostas, né? Porque eles, quando viveram a maior parte da vida deles sem essa tecnologia. A nova IA, né? E agora, Exatamente. de uma certa forma, eles estão sendo obrigados a... Eles têm. A internet está em todo lugar, a Pois tecnologia é. está em todo Não, lugar. vai pagar conta, como que os coitados pagam conta? Eles nem precisam da internet, não tem jeito. Aí eles vão comprar alguma coisa, vai fazer uma confirmação em casamento. Esses dias. Confirmação é pela internet, você tem que baixar o QR Code. Aí você vê o idoso lá, como que é isso? De onde eu baixo esse QR Code? O que eu faço com isso? Ela não sabe o que fazer. Às vezes tem um celular até de botão. Como que eu vou fazer Tem, isso? não, e se enxergar, né, o celular. Então é muito complicado, assim. Eu acho que a gente precisa ter uma educação, talvez com o passar dos anos, né? Sim. A gente mesmo vai se adaptando, mas hoje em dia eu vejo que eles são muito vulneráveis a tudo na internet. Né? Se nós somos, né, quiçá as antigas gerações. Então, eu acho que precisaria haver um maior esclarecimento, sabe, um maior trabalho nessa área, porque os prejuízos são enormes e nem sempre são reparados. Né? Nem sempre são reparados porque eles acabam se expondo. Sim. Né? Eles não sabem ali o que estão fazendo e se expõem. Né? São enganados pela internet e nem sempre eles vão conseguir reparação daquele prejuízo. Então, falta muito na nossa sociedade uma legislação, um trabalho do governo também, né, no sentido de criar essa proteção, né, não largar um negócio lá para todo mundo sair usando e se expondo a esse tipo de risco, né. O que, na sua opinião, você acha que é o maior desafio dentro dessa proteção da intimidade, vida privada? Eu acho que o maior desafio é realmente esse conflito, né, entre a liberdade de expressão, entre a liberdade do indivíduo, fazer o que ele bem entender, né, e ao mesmo tempo você criar limites na internet. Isso é muito difícil. É muito difícil, porque tudo que parece que você cria limite na internet parece que é uma censura, parece que é uma manipulação do governo. Sim. Então, é uma área muito difícil de mexer. Né? Vocês podem ver que toda vez que se fala em regulamentação de internet, controle de internet, né, surgem questões políticas. O governo está querendo manipular as redes sociais. O governo está querendo... Então, assim, e isso independente do governo, porque sempre vai vir a oposição e vai falar, não importa se é esse político ou se é aquele político, não importa quem é. Então, esse conflito entre a liberdade de expressão, então a pessoa poder se expressar com relação a tudo que ela quer, né, e muitas vezes dificuldade de indenização também, por questões de provar. Então, a gente vê vários desafios muito complexos, né, não só na esfera Brasil, mas na esfera mundo, né, em todos os locais. Aqui na esfera Brasil a gente tem visto muito golpe, né, muita utilização de inteligência artificial, cada semana um golpe novo, né, e alguns caem, não tem jeito, né, eles mandam para... A internet ela tem essa facilitação de acesso ao celular de muitas pessoas, né, aquela historinha lá, como é que eles entram lá no seu Instagram e conseguem acessar suas informações para enviar mensagem para todos os seus familiares pedindo dinheiro, pedindo isso. Como que eles conseguem esses dados? Né? Então, talvez um maior controle das empresas, maior segurança, exigir maior segurança. Uma coisa que eu vejo que às vezes também funciona bem é condenar essas empresas a pagar algumas indenizações. Porque a partir do momento que, por exemplo, o Instagram, o WhatsApp, seja qual empresa for, é condenada a pagar uma indenização porque houve uma violação de dado, ela vai se preparar para que não ocorra novamente. Entende? Então, eles ficam também numa posição muito cômoda, nós não fazemos nada. É o particular que vai lá e expõe, é o particular que vai lá e publica, exercendo a liberdade de expressão dele, a gente não pode fazer nada. Isso é muito complicado, né? Porque eles estão veiculando, eles estão intermediando. Então, muitas vezes, infelizmente, são eles que teriam que regulamentar isso, né? E às vezes através de uma indenização, de alguma punição para essas empresas, elas vão se certificar com relação a essa segurança. Deixa mais seguro, né? Com certeza. A gente vê, sabe que a gente vê acontecendo muito isso com violação de dados bancários. Sim. Quando o banco é condenado, teve golpe Pix, teve isso, teve aquilo. Quando o banco é condenado, ele acaba criando novos recursos de segurança. Entendeu? Para que não ocorra novamente. Vai ser eficaz? Talvez seja eficaz ali durante um tempo, depois eles veem, olha, o banco tem que se adaptar novamente.
O que não pode é ficar sendo vazado dado e as pessoas ficarem sendo prejudicadas. Sim, até recentemente minha irmã foi comprar uma televisão. Daí ela pediu um carro por aplicativo. E esse carro de aplicativo furtou a televisão. Nossa Senhora! Aí ela entrou em contato com a empresa de onde ela pediu e eles falaram que eles não iam dar o ressarcimento para ela. Que se ela quisesse um ressarcimento em dinheiro ou alguma coisa assim, ela teria que entrar com na esfera judicial. Aí ela entrou, só que aí ela foi levada a televisão dela no começo de agosto e a audiência foi marcada só para dezembro. Ah, então. Aí ela ficou todo esse tempo, ela ainda teve que comprar outra televisão. Ela vai ficar com duas agora. Aí agora ela ficou ela tem teu ressarcimento, né, de dinheiro. Mas e o aplicativo, né? Porque Ele não se... E ainda depois, ela teve casos de outras Mas ela pessoas... entrou com a ação contra a empresa de aplicativo. Sim. Porque ela não vai achar o Uber. Sim, e ela recebeu a notícia de outras pessoas que foram furtadas pelo mesmo rapaz. Ele mudou a placa, mudou o nome, mudou tudo. E a empresa de aplicativo não conseguiu puniu, segurar, não fez então. nada. Mas aí, é o que eu penso, a empresa de aplicativo... Porque muitas vezes eles vão falar assim, mas não é nossa culpa. Nós vamos ajudar no sentido de dar as informações da pessoa. Sim. Entendeu? E aí, às vezes, eles se isentam. Só que isso não funciona. Porque se eles fazem isso toda vez, né, as pessoas vão ser prejudicadas e eles não vão mudar o comportamento deles. É eles quem tem que desenvolver uma série de medidas de segurança para que não ocorra novamente. Porque eles têm capacidade para isso. Igual você fala assim, já vi ocorrido outras vezes. Ocorreu uma vez, já corta, entendeu? Cria meios para verificar se a documentação está correta, né? Eles têm que criar meios para controlar isso. Por isso que muitas vezes eu vejo que a punição da empresa é que existe esse outro lado, entendeu? A empresa fala assim, não, mas eu não sabia, eu estou colaborando, estou aqui dando os dados. Não, é minha culpa, qualquer pessoa poderia ter acontecido em qualquer situação. Mas a partir do momento que eles são punidos, nas próximas situações, eles vão tomar medidas para tentar remediar aquele problema, né? Não acontecer novamente. Sim. Professora, qual a importância da conscientização sobre esses direitos? Muito grande, né? Muito grande. Abrange muita coisa. Muito importante. As pessoas precisam ser conscientizadas a respeito desses direitos. Mas apesar eu falo, a internet, ela é um mundo de informações, né? Só que nem sempre as pessoas vão atrás das informações que são realmente úteis para elas, né? Sim. Porque se a gente for pensar, uma pessoa que sofre esse tipo de problema, hoje em dia, na própria internet, ela encontra qual é a responsabilização. Agora, basta saber se ela vai saber procurar, se ela vai querer procurar, se é com isso que ela vai se preocupar, né? Então, é importante uma conscientização, eu acho que essa conscientização deveria vir de diversas entidades, né, de órgãos de proteção ao consumidor, por exemplo, do governo, né? Muitas vezes até das próprias empresas a gente vê que algumas empresas elas têm enviado mensagens no sentido de avisar as pessoas, né? Falar, olha, nós não fazemos isso, nós não fazemos aquilo, cuidado com o golpe tal, não somos nós que estamos fazendo ligação. Isso é muito importante para que as pessoas as pessoas possam ter meios para evitar esses golpes, né? Para essas violações. Então deveria haver mais, né? Mais conscientização da sociedade nesse sentido. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê sempre, né? Tem algumas pessoas também que sofrem esse tipo de golpe e vai na internet expor também, né? Vai na expor. E aí mas às vezes ajuda, né? Comenta falando que sofreu. Mas ajuda. Porque, às vezes, quando a pessoa faz isso, outras que poderiam cair no mesmo golpe já sabem do golpe e não caem. Né? Então, é interessante também. Talvez a própria sociedade, né? Já que não podemos depender do governo para tudo, né? Às vezes a própria sociedade ir ali se auxiliando, né? E divulgando esses golpes ajuda. Agora, como eu falei, existe... Até isso é difícil, né? Porque é tanto golpe diferente que você recebe tanta coisa que às vezes você não tem filtro para saber o que você vai ver e o que você não vai, né? É muita informação. Então, às vezes, também órgãos oficiais realizarem esse tipo de trabalho seria importante dentro de instituições de ensino, poderia se fazer, né? Na escola, por exemplo, poderia ir de vez em quando a gente lá fazer uma conscientização com relação à utilização, fornecimento de dados, câmera. O que a gente vê de criança expondo a intimidade da casa... Sim, muitas. Né? É chato. A gente passou muito por isso na época da pandemia, né? Época de pandemia, onde a gente dava aula online, a gente via tudo que acontecia dentro da casa das pessoas, o que não é agradável. E os alunos, às vezes, o que acontecia na nossa casa também, né?
Então, essa questão de expor a nossa intimidade na internet, muitas vezes a gente não sabe como fazer, né? Então, seria importante uma conscientização. Hoje em dia, eu vejo que as escolas elas têm se preocupado com segurança, com bullying, mas com essa conscientização via internet, a gente não tem visto muito. Eu tenho visto algumas escolas trabalharem quando surge um problema. Às vezes, a gente vê dentro de escola a prática de bullying com alguma criança dentro de WhatsApp, na internet. Sim. Perfil fake. E aí isso acaba gerando, sim, uma movimentação da escola. Eu creio que até com receio de punição, né, dela ser punida porque ela não adotou alguma medida. E que é importante, de repente não precisaria esperar acontecer, né, para eles desenvolverem esse tipo de trabalho. Mas, na verdade, eles são movidos só quando vai apertar acontece. O carro deles, aí eles fazem uma alguma coisa. Né? Deveria ser algo mais usual nas nossas escolas, até na faculdade, gente. Até em faculdade. Eu já passei por algumas situações de briga dentro de sala de aula por causa de internet. Porque um foi lá falando não sei o que na internet, o outro rebatendo na internet, e chega a me brigar na sala de aula. É complicado. Então, assim, a conscientização de... E por que chega nesse ponto? Porque, assim, tudo que você expõe na internet, você torna público. Sim. Uma coisa é você virar para a pessoa e falar na cara. Outra coisa é você colocar lá para toda a sala ver. Entendeu? Ainda mais no grupo. Ainda mais no grupo. Que todo mundo tem opinião, todo mundo vai querer debater. Gente, assim, é você querer confusão, você jogar esse tipo de assunto em grupo. Né? Então, infelizmente, a nossa sociedade ela precisaria ter uma conscientização desde escola, até faculdade, um trabalho melhor nesse sentido, pelo menos até estarmos totalmente ambientados nesse mundo, né? Que não estamos. E a gente vê problemas em todas as idades, infelizmente. Totalmente perdidos. Totalmente. De todas as idades. Eu vejo as escolas se movimentando para problemas relacionados à internet, a violação de intimidade, a violação à honra da pessoa em escolas, em salas de crianças com idade muito tenra ainda, né? 7 anos, 10 anos, crianças pequenas, né? Mas que hoje em dia, todas têm celular, todas têm acesso à internet. Às vezes com meses de vida já sabe mexer melhor que um adulto. Sabe muito mais fácil que eu, muito mais fácil. Né? E só que isso também expõe elas, né, a um mundo para o qual elas não estão preparadas. Então, a escola deveria também, né? Mas eu não vejo essa prática em escolas. Eu vejo quando surge problema. Né? Aí eu vejo todo mundo correndo atrás, todo mundo meio desesperado, reunião daqui, reunião dali. Agora, quando não tem o problema, parece que eles esperam acontecer para correr atrás. Sim. Se houvesse uma conscientização antes, talvez não chegasse nesse ponto. Sim. Né? Talvez as pessoas já explicassem e tomassem mais cuidado. E outra coisa que tem acontecido hoje em dia, que eu acho que é interessante também, é a punição aos pais. Que muita gente não concorda, mas eu acho que tem que ter. Porque os pais têm responsabilidade sobre a educação dos filhos. Sim. Então, se um pai pega um celular, larga a mão na mão do filho e ele pratica algum crime, ou se ele apronta alguma coisa, ou expõe alguma coisa na internet, os pais também têm que ser responsabilizados. Sim, uma coisa que a gente até falou, que às vezes os pais querem jogar para a escola a responsabilidade que é deles. É isso mesmo. Muitas vezes eles querem jogar para a escola, mas às vezes acontece dentro de casa mesmo. Então, a gente também tem visto hoje em dia punição contra os pais. Lógico que isso sempre existiu, mas nesse ambiente de internet, nesse ambiente de crime contra a honra, normalmente não havia punição para os pais. Né? Porque falar coisa de criança, né? Acontece, né? A criança não tem... Só que hoje em dia a gente já está começando a ver também punição para os pais, mesmo com relação a essas práticas. Sim. Né? E é importante, porque força os pais também a se preocuparem. Essa conscientização, ela tem que partir de escola, ela tem que partir do governo, ela tem que partir da sociedade, ela tem que partir de dentro de casa, né? Que é onde a criança está ali mais tempo e onde ela aprende, onde ela aprende o tempo todo, né? É o exemplo da vida dela, é a casa dela. Né? Então, ela precisa também ter isso dentro de casa. E muitas vezes, infelizmente, não sei se isso é uma característica do lugar onde a gente vive, numa vida louca, mas a gente vê que tem muito pai que a criança espirrou, dá o celular. A criança, Sim. Não é? Fez meia manhã, nem começou a cair uma lágrima, já dá o celular. Nem convive, já dá... não procura entender, Não, fica melhorar. cada um no celular, nada, né? Aí fica a criança e o pai no celular. Fica cada um no celular. Muito cômodo, né? Mas não muito benéfico. Agora... Quero saber, dentro desse assunto, se tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo. Eu acho que a gente tem que
ser mais consciente com a utilização desses recursos. Né? Isso é o mais importante. Acho que a mensagem, assim, sermos mais respeitosos com o próximo, né? Lembrar que a internet ela atinge um número muito grande de pessoas, tomar cuidado com o que postamos. Né? Como eu falei, nós mesmos muitas vezes postamos coisas que não deveríamos, né? Porque estamos expondo outra pessoa, estamos fazendo uma brincadeira que outra pessoa pode não gostar. Né? Então, eu acho que essa questão do respeito precisa ser muito mais observada do que é na internet. Especialmente em internet, para respeito à honra, à intimidade do outro, à vida privada do outro. Né? Como eu falei, quantas e quantas vezes você não vai num lugar que tem gente lá filmando tudo, né, todo o ambiente, tudo que vê pela frente. E, assim, filmou um segundo depois da internet. Você sai da festa, aprontou alguma coisa na festa, você chega em casa, você já está lá exposto. E não tem menção do tamanho, da proporção de pessoas que aquilo vai alcançar. Não, você não tem. E muitas vezes vai virar um meme o negócio ali. E aí? Né? Atingir a imagem da pessoa. Atinge a imagem, a honra. A pessoa pode ficar humilhada. Imagina, você está lá numa festa, a pessoa está lá trêbada. Aí depois vai sujar a imagem, a pessoa acaba sendo demitida. Você não tem como saber, entendeu? Sim. Então, eu acho que a nossa sociedade ela tem que começar a tomar mais cuidado com aquilo que posta na internet, não sair postando tudo que vê pela frente. A gente tem que pensar que a internet, hoje em dia, ela é utilizada quando a gente vai procurar um emprego. Ela é utilizada quando a gente conhece uma pessoa. Né? Você conhece a pessoa, a primeira coisa que você faz lá no Instagram, ver o que a pessoa faz da vida. Sim. Né? E você segue a pessoa. Sim. Né? Quando você vai procurar um emprego, muitas vezes a sua vida é buscada lá no Instagram. Tem empresas que até pede a rede social. Pede. Sim. Hoje em dia você coloca nos formulários a rede social. E a pessoa não pensa nisso quando está postando as coisas lá. Né? E, como você falou, a juventude, hoje em dia, ela é muito mais esperta que a gente nisso. Né? E a gente vê que eles sabem recursos para encontrar aquilo que a gente acha que não está mais na internet, mas está. Né, vai lá em fotos marcadas, né, que você nem sabe que está lá disponível, foto de 10, 20 anos atrás, e está lá. Né? Então, assim, eu acho que um cuidado muito maior que a gente tem que ter, né, colaboração, paciência também, ajudar o outro a usar a internet, a entender os limites da internet, né, a entender esses golpes, mostrar o que é inteligência artificial, porque a nossa sociedade ainda não está acostumada, as pessoas, infelizmente... Não está preparada. Não, as pessoas veem aqueles vídeos e acreditam. A pessoa vai lá, veste um jaleco, fala que é um médico. Não, eu vi, foi um médico que falou, gente, onde você viu que essa pessoa é médica? Às vezes não é, entendeu? Então, assim, eu acho que compete a todos nós como membros da sociedade e, juridicamente, corrermos atrás dos nossos direitos. Eu acho que há violação, isso não, eu não vejo... você correr atrás dos seus direitos como uma forma de vingança, nem nada disso, né? O exercer os direitos é importante para a pessoa, é importante também para que você mostre socialmente que há necessidade de correção daquilo que está errado, né? Então, se há violação, não deve haver a violação. Isso pode gerar responsabilidade, pode gerar indenização, né? Então, é isso. Acho que o maior cuidado, né? Buscar os direitos, conhecer os direitos. Né? A lei está aí para todas as pessoas. A lei ela não foi criada para os profissionais da área jurídica usarem somente. Né? Mas ela é criada para o cidadão. Sim. Né? Então, acompanhar essas decisões é bacana. Né? Eu acho bem legal acompanhar, porque como a gente não tem tanta legislação a respeito, a jurisprudência acaba sendo muito relevante. Sim. Né? A gente acompanhar como é que os tribunais estão decidindo essa ou aquela questão, porque como eles decidiam há 10 anos atrás, não é a mesma maneira que eles decidem hoje. E a gente acaba, muitas vezes, tendo que seguir as orientações dos tribunais. Então, até para orientar o cliente. Né? Então, é importante a gente fazer esse acompanhamento também no Poder Judiciário. E para o leigo, gente. O leigo consegue ler um resumo lá de entendimento jurisprudencial e entender. Né, um julgamento diferente. Sim. E até para benefício dele mesmo. É para benefício dele. A gente precisa conhecer nossos direitos. O ser humano ele tem um pouco de dificuldade com isso, né? De aprender. Acha chato. Aprender. Parece assim... Eu falo, quem não é do curso de Direito, você vai falar alguma coisa de Direito, a pessoa, que chatice. Sim. Né? Já torce o nariz para nós, pobres coitados da área. Mas, na verdade, é importante para todo mundo, né? Se você souber exercer seus direitos, você vai saber se colocar melhor na sociedade. Sim. Né? Acho que é isso. Agradecer vocês pela participação aqui, parabenizar vocês,
tanto pela iniciativa, como pela postura, como pelos temas escolhidos, e desejar boa sorte para vocês dois. A gente agradece também sua participação, de se prontificar a estar aqui. Esperamos que tenha gostado e que volte mais vezes. Muito legal, muito bom. A gente agradece você aí do outro lado que está assistindo. Espero que as dúvidas que você tinha em relação a esse assunto tenham sido sanadas. E esperamos você no próximo episódio e até mais.